Se você não está usando seu celular para assistir esse vídeo, é bem possível que ele esteja próximo de você, não é mesmo? É inegável a transformação que esses dispositivos trouxeram e continuam trazendo para as nossas vidas. Eles estão presentes em nosso cotidiano e nos auxiliam em diversas tarefas, desde as ações simples como configurar um despertador até nos conectar com outras pessoas da parte do mundo em questões de segundos. No entanto, no início de sua história, quando foi inventado o celular, tinha uma única função: realizar chamadas telefônicas. Gradualmente, esses aparelhos foram ganhando novas funcionalidades e se modernizou para atender às necessidades de cada época. Hoje vamos explorar a linha do tempo dos principais marcos da evolução dos celulares. Então assiste o vídeo até o final e vamos nessa! Olá, eu sou Breno e sejam muito bem-vindos para o canal Escola da Tecnologia. Hoje vamos explorar um pouco sobre a evolução dos celulares. Então, a primeira parte é em 1983, uma década após o primeiro teste com um aparelho móvel, o telefone celular finalmente chegou ao mercado, desenvolvido pela Motorola, o Dian Nectac de 8000X. Era um dispositivo volumoso que passava cerca de 800 gramas e tinha mais ou menos 33 de altura, 30 centímetros de altura. Embora sua tela de LED exibisse apenas uma linha de texto, o impacto foi significativo. A autonomia da bateria era extremamente limitada, durando apenas 1 hora de conversação, e o aparelho conseguia armazenar apenas 30 números de telefone. Não era nem gigabytes, era só números de telefone. O preço de lançamento, quase $4.000. Nem o celular chega a esse ponto. Nem um iPhone. O iPhone pode ser caro, assim, R$1.000, R$2.000, R$3.000, até mesmo R$4.000, mas nem um iPhone chega a esse ponto. 6 anos após a introdução do primeiro Dynatec em 1989, uma versão mais compactada chegou ao mercado, o Microtech 9800X, com 11 centímetros e menos a metade do peso. Inovou ao introduzir o design flip, uma tampa que se fechava sobre o teclado, apresentando como um telefone de bolso. O novo modelo oferecia uma maneira mais prática de transportar o dispositivo. Então, quer dizer que esse telefone / celular é o menor do que o Motorola? Deixa aí nos comentários se você também acredita em mim. O IBM Simon, considerado o primeiro smartphone do mundo, foi lançado em agosto de 1994. Ele possui uma tecnologia que se tornaria comum décadas depois. A tela sensível ao toque, além disso, incluía ferramentas como calendário, calculadora, bloco de notas. No entanto, apesar dessas inovações, o público da época não se empolgou e o aparelho, que custava $700, vendeu poucas unidades e logo foi retirado do mercado. Então esse foi o primeiro smartphone com calendário, calculadora e bloco de notas.
Só faltou ter o YouTube, não é verdade? O Nokia 9000 comunica, comunicando, comunicando, sei lá como é que fala essa palavra, vou deixar aí na tela. Communicator. Foi o primeiro celular comercializado que permitia acesso à internet. Embora essa conectividade estivesse disponível apenas por meio de duas operadoras da Finlândia, visualmente o aparelho lembrava um celular comum, mas abria-se como um notebook com um teclado QWERTY ou QWERTY, uma tela larga na horizontal e botões extras para navegação. A dificuldade de acesso e o custo elevado, no entanto, não limitaram o uso dessa funcionalidade. Esse já é um smartphone, só falta ter os aplicativos, né? Tô mentindo? Eu não tô mentindo, porque ele já tem tudo, né? Já é um smartphone, já tem internet, já tem não sei o que, já tem bererê. Mas se juntasse esse daqui com o, como é o nome, com o IBM Simon, com o Nokia 900, com aplicativos e tal, telas assim, tela sensível, com teclado e tal, não sei o que, já seria assim, uma coisa diferente, né? Vamos concordar. Vamos ser sinceros, né, minha gente? Já seria aqui o smartphone normal, né? Já seria smartphone normal, só faltou ter YouTube, Netflix, não sei o que. Em 1998, na verdade, a Siemens lançou o modelo S10, o primeiro celular a apresentar uma tela colorida com capacidade para exibir 4 cores: azul, branco, verde e vermelho. Essa inovação foi rapidamente superada pela Nokia, que 2 anos depois lançou o modelo 9210 com uma tela LCD de 4.096 cores. O Sport ai meu Deus, que nome difícil, cada modelo. O SAP JSH04 foi lançado em 2001 e revolucionou o mercado ao introduzir a câmera fotográfica embutida no celular. Com uma resolução de 0,1 megapixel, ele permitia com que usuários tirassem fotos e se enviassem diretamente do aparelho. Poucos antes, a Samsung também havia lançado um modelo com a câmera, mas falta de conectividade entre a câmera e o celular impediu que esse recurso tivesse o mesmo impacto. Em janeiro de 2007, durante um evento da Apple, o mundo conheceu o iPhone 2G, o dispositivo que transformaria o mercado de celulares. Em poucos meses, mais de 1 milhão de unidades haviam sido vendidas. O iPhone 2G eliminou os teclados físicos e em favor de uma tela sensível ao toque, introduziu a primeira versão do iOS, o sistema operacional exclusivo da Apple. Com ele surgiram também os aplicativos inicialmente disponíveis apenas de fábrica e posteriormente adquiridos na App Store. Então, o iPhone é mais antigo que o Android? Quer dizer, a Apple, né? Quer dizer, não se sabe, né? O Android é um modelo de celular, né? Que tem a versão Android e a versão iOS. Então quer dizer que os celulares iOS, celulares iPhone, são mais antigos que o Android? Vamos ver daqui para frente, né? Em setembro de 2008, um ano depois do iPhone 2G, o T-Mobile G1, também conhecido como
HTC Dream introduziu ao mundo o sistema operacional Android, desenvolvido pela Google. O Android se destacou por sua natureza aberta e flexível, permitindo que os fabricantes de todo o mundo o anotassem em seus dispositivos. Essa abertura levou rapidamente à expansão do Android, que rapidamente se tornou um sistema operacional mais popular para os dispositivos móveis. Sim, o iPhone é mais antigo que o Android. Outra coisa vocês não sabem, mas o celular que eu gravo aí é o iPhone XR, uma versão antes do iPhone 11. Se eu não me engano, né? Com a introdução do iPad pela Apple em 2010, a linha entre smartphones e computadores ficou ainda mais túnel. Os smartphones também continuaram a evolução rapidamente com as melhorias significativas em suas capacidades de câmeras, processadores mais potentes e telas de alta resolução. Então o iPad inspirou os smartphones e os computadores? E se você acha que sim, comente hashtag sim. Se você acha que não, hashtag não. Beleza? A partir de 2013, com o lançamento do iPhone 4S, a Apple introduziu a Siri, a primeira assistente pessoal de voz de larga escala, que seria seguida por outras, como Google Assistente e Amazon Alexa. Alexa. É um nome difícil. Esses sistemas começaram a mudar e formar como os usuários interagiam com seus dispositivos, oferecendo uma nova forma de acessar informações e realizar tarefas. Sim, uma nova. Então a Siri da Apple veio no iPhone 4S? Então a Siri é mais antiga do que todo mundo pensa. Eu achava que a Siri veio entre o iPhone 5 ou 6. Mas não, ela veio no iPhone 4S. Nossa! Em 2016, o uso de smartphone com uma carteira digital se tornou mais comum com o lançamento de serviços como Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Os pagamentos móveis permitiram aos usuários pagar por produtos e serviços com um simples toque ou aproximação de seus dispositivos e terminais compatíveis, aumentando ainda mais a conveniência oferecida pelos smartphones. Essa parte eu não tenho nada a comentar. Nada. A introdução das redes 5G em 2019 representou um avanço significativo da velocidade e na capacidade das redes móveis. Além disso, surgiram os primeiros smartphones disponíveis dobráveis como o Samsung Galaxy Fold e o Huawei Mate X, prometendo uma nova era de design e funcionalidade. A única coisa que eu tenho para comentar é que não vale a pena comprar esses celulares dobráveis. De 2020 em diante, os smartphones continuaram a evoluir, integrando mais profundidade à inteligência artificial, ou IA, e se tornando ainda mais dispensáveis em nossas vidas diárias. Tecnologias como reconhecimento facial, assistente de voz aprimorados e câmeras avançadas, impulsionadas por IA, definiram a nova geração de dispositivos. Hoje, em 2025, os smartphones são mais do que simples ferramentas de comunicação. Eles são assistentes pessoais, centros de entretenimento, dispositivos de produtividade e até mesmo ferramentas de saúde e bem-estar. A evolução dos celulares está longe de acabar e o futuro promete ainda mais inovações que continuarão
a moldar nossas vidas. A moldar nossas vidas de maneira inesperadas, excitante. E aí, gostou de aprender tanto um pouco da história do celular, tanto a evolução dele? Porque aqui eu contei um pouquinho sobre a história, né, deles, como eles foram criados e tal, os smartphones, né, os celulares. E também peguei um pouco da evolução, né, desde o primeiro, né, que foi Motorola, até hoje, né, que hoje mais novo, se eu não me engano, a nova atualização da Apple foi o iPhone 16, né? Lembrando que eu só peguei do smartphone porque eu, eu só pegasse a história desde o telefone até o celular de hoje, esse vídeo teria 1 hora. Já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, pois no nosso canal eu vou ensinar tudo sobre o mundo da tecnologia. Então assiste o vídeo mais em alta e o vídeo mais novo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!